Oi pessoal, meu nome é Bia e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias evolutivas. Quando nós falamos de evolução na biologia, a gente está falando sobre mudança. Porém, mudar não significa melhora. Então, evoluir não significa que aquilo vai melhorar. Então, apenas mudar. Nós sabemos que os seres vivos que habitam a Terra, eles nem sempre foram da maneira que a gente os encontra hoje. Ou seja, eles sofreram uma modificação genética. Então, isso fez com que a ciência quisesse procurar entender um pouco melhor sobre isso. Então, foi por isso que ao longo do tempo foram surgindo algumas teorias. Antes, as pessoas acreditavam no fixismo. O que é isso? É que todos os seres vivos, eles são iguais desde o começo, então eles não sofreram nenhum tipo de modificação. Porém, a ciência percebeu que sim, ao longo do tempo, os seres vivos sofriam uma devida modificação e resolveu estudar em cima disso. E foi aí que surgiu a primeira teoria, que é chamada Lamarckismo, que foi desenvolvida por Lamarck. Os dois principais pontos dessa teoria é a lei do uso e desuso e também a da transmissão dos caracteres. Um exemplo disso são as girafas de pescoço grande. Então, por exemplo, elas teriam que se alimentar das folhas que ficam nas árvores. Então, de tanto esticar o seu pescoço ficaria cada vez maior. Então, quando elas tivessem os seus futuros filhotes, elas passariam esses genes, essas características, para os seus filhotes, assim nascendo uma linhagem de pescoço longo. A próxima teoria é conhecida como Darwinismo, que foi desenvolvido por Charles Darwin. Darwin veio com a proposta da seleção natural. Então ele afirmava que as girafas elas não tinham um pescoço grande porque elas tinham que se esticar para se alimentar. Não era por conta disso, era porque o meio selecionava os animais. Então o ambiente que eles viviam queria selecionar quem iria sobreviver e quem iria morrer. Por exemplo, das girafas, né? Ainda. Qual tipo de girafa que se alimentaria melhor? A girafa de pescoço longo, que conseguiria alcançar as melhores folhas, as melhores alturas, ou a girafa de pescoço curto, que não iria alcançar essas folhas? Ou seja, a girafa de pescoço longo iria ser mais nutrida. Por mais que essa teoria foi bem aceita, ela ainda não estava complexa, faltou, tinha alguns buracos para serem colocados. Então, anos mais tarde, surgiu o neodarwinismo, que pegou as teorias do Darwin e deu uma implementada de acordo com a evolução da ciência. Já o neodarwinismo vai dizer que a recombinação gênica e a mutação gênica que vai levar à variabilidade genética. Isso nos leva à deriva genética, que é um mecanismo muito importante para a evolução, que é quando a frequência dos alelos de uma determinada população se alteram. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo e quiserem deixar aqui embaixo nos comentários, eu vou agradecer muito.